Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Tarcísio e esse vídeo de hoje, nós vamos tratar sobre um artigo que foi escrito pelo professor José Luiz Oureiro. Esse comentário que eu vou fazer sobre o artigo, ele tem duas motivações. Primeiro, o conteúdo em si, discutir essas informações que ele está apresentando aqui, também dá minha opinião. Mas para os estudantes de Fundamentos da Economia do curso de Agronegócio do Instituto Federal Campus Umuarama, eu vou aproveitar para destacar aqui alguns termos que ele faz uso, tá, no seu texto, para você fazer a relação com aquilo que você está aprendendo na disciplina. Entende? Porque a disciplina de Fundamentos, lembra que eu expliquei para vocês Fundamentos da Economia. O que vocês vão aprender? Principalmente a terminologia técnica específica para o uso na economia. E aqui, conforme eu for explicando o artigo, como eu disse, eu também vou dar minha opinião, ver o que ele comenta sobre esse artigo específico, e eu vou aproveitando para destacar. Você está vendo? Agora que você está estudando Fundamentos da Economia, fica mais fácil você ler e entender um texto como esse. Porque, infelizmente, o que acontece no Brasil é a falta de formação nesse campo econômico, jurídico, sociológico, faz com que boa parte dos nossos técnicos, inclusive da área do agronegócio, né, os nossos agrônomos, os nossos zootecnistas, veterinários, infelizmente também os próprios empresários e produtores rurais interpretem errado algumas situações que estão ocorrendo no agronegócio. Principalmente essa visão a médio e longo prazo. Felizmente o nosso profissional do agronegócio, o nosso produtor, tá, uma boa parte deles ainda não tem essa visão de sustentabilidade a médio e longo prazo. Tá? Eles ficam muito favoráveis ao mercado e às políticas, né, do governo quando eles são favoráveis naquele momento. Ou seja, estão colocando dinheiro no bolso. Mas, infelizmente, não são capazes de fazer uma análise o que pode refletir aquela atitude momentânea de um governante ou aquela situação, daquele momento do mercado a médio e longo prazo. E lembrando que você vai estar aqui nos próximos 15, 20, 30 anos, muitos de vocês estarão e vão estar sofrendo as consequências desse tipo de mercado e dessas atitudes do governo, que pode estar te colocando uma determinada quantidade de dinheiro no seu bolso, mas depois pode estar tirando 3 vezes mais por uma crise. Então nós temos que ficar de olho nisso e temos que ser críticos. Então vamos lá. Primeiro, deixa eu dizer para vocês quem que é José Luiz Oureiro. Então tem cá o currículo dele, vamos dar uma olhadinha. Deixa eu só voltar aqui na internet. Olha só. O José Luiz Oureiro, ele possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1992, tá? Ele se formou um ano antes de mim. Mestrado em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, em 96. Então foi uma pessoa que já praticamente emendou, né, na carreira acadêmica. E doutorado em Economia da Indústria e da Tecnologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então teve a sua formação toda ali no Rio de Janeiro. Esse artigo que ele escreve, tá, pessoal, é para a Fundação Astrogildo, que é uma fundação mantida pelo Partido Cidadania, que é um partido que tem ali um posicionamento, né, ideológico de centro-esquerda. Então, é óbvio que a leitura que ele faz, o direcionamento que ele faz é com esses critérios, né, de centro-esquerda. Então, isso é importante também para você, lógico, entender as tendências do pensamento de quem está escrevendo. Tudo bem? Lembrando que a nossa análise tem que ser técnica, acadêmica. Nós temos que entender a ideologia de quem escreve, do político que age, tá? Mas nós não precisamos fazer julgamentos, não devemos fazer julgamentos segundo a nossa ideologia. Porque nós estamos aqui olhando, né, para ver o que vai ser bom para aquele setor no qual nós vamos atuar. Tá bom?
Então ele diz o seguinte, o título: o Brasil está condenado a ser um fazendão? E ele faz uma pergunta. Está condenado a ser um fazendão? Então, a primeira coisa que a gente tem que destrinchar aqui é o que ele está querendo dizer com fazendão. É no sentido positivo? Ou eu quero ter um baita de um fazendão, né? Não. Ele está usando aqui no sentido negativo. De nós sermos o fazendão dos poderes ou dos países poderosos ou dos blocos, né, ou grupos econômicos poderosos no mundo que vão nos utilizar como fazendão. E que modelo de fazendão? Vamos pensar aí no modelo quase de escravidão, né, de você trabalhar por muito pouco, trabalhar pela sua sobrevivência. E o que seriam os proprietários rurais? Os proprietários, os donos dessas grandes extensões de terra, poderíamos fazer aqui uma aproximação com a figura do senhor de engenho no período de escravidão. E nós, os trabalhadores, seríamos isso aí, né? Aproximar o homem trabalhador do campo, não o proprietário, a essa figura do escravo, tá bom? É mais ou menos o que ele quer fazer utilizando essa expressão fazendão aqui, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que ele questiona, tá, gente, e é muito importante a gente parar os olhos sobre isso, e eu tenho discutido bastante com vocês, essa questão que Paulo Guedes defendeu agora e outros ministros, né, presidentes e lideranças econômicas do país defenderam que nós temos uma vocação agrícola. Então, essa questão de nós termos uma vocação agrícola, ela é colocada de uma forma um tanto quanto determinista, entende? É como se fosse assim, Deus mandou você aqui para o Brasil com essas condições ambientais, então a sua função é produzir alimentos, produzir commodities para fazer essa exportação. E a coisa não é bem assim. Porque o fato de nós termos essas características de solo, de chuva, de clima, de diversidade que permite então uma ampla produção e uma diversidade de produção agrícola e pecuária, não quer dizer que nós somos obrigatoriamente que temos que desenvolver somente esta atividade. Está escrito em lugar nenhum isso. Nós podemos sim desenvolver, aproveitar esses recursos naturais que temos aqui, mas também nada nos impede de sermos um país que desenvolva tecnologia, conhecimento e industrialização. E, inclusive, eu venho defendendo com vocês, né, com a turma de calouros, tentando mostrar, né, iniciando esse processo de conscientização deles, de mostrar que nós podemos nos desenvolver tecnologicamente, inclusive utilizando o próprio agronegócio. Nós já temos essa atividade que nos gera renda, e por que não utilizar esse capital para investir no desenvolvimento de tecnologia doméstica? Por que nós somos sempre importadores dessas tecnologias? Tanto no aspecto químico, como no aspecto de máquinas e na própria tecnologia da informática. Por que não sermos grandes desenvolvedores de tecnologia? Para aqueles, tá, que já chegaram na disciplina, já passaram pela disciplina de economia aplicada ao agronegócio, pessoal de fundamentos, a gente começou a fazer essa discussão, mas na economia aplicada ao agronegócio já tiveram essa discussão comigo, de que nós estamos com um aumento de produtividade das commodities. Significa, nós estamos produzindo muito mais por área. O preço das commodities, com a entrada da China nesse grande mercado aí a partir da década de 90, subiu. Então você poderia analisar, se nós temos uma produção maior de commodities, a procura aumentou, os preços não caíram. Pelo menos a gente pode afirmar que não caiu o preço dessa commodity, soja, por exemplo. Então o agricultor está mais rico? Não. Por quê que o agricultor não está mais rico? Porque o custo dessa produção aumenta. E ele aumenta, inclusive, numa proporção maior que o aumento de renda bruta do agricultor.
Então o agricultor está produzindo mais sacas de soja, que está sendo multiplicado até por um preço melhor. Mas quando ele vai pagar todo esse processo, esse pacote tecnológico, isso está custando um preço muito alto para ele. Então essa rentabilidade está ficando cada vez menor. Então nós temos que voltar a essa discussão e abandonar essa visão determinista que nós somos só um país agrícola. Não, nós podemos ser o país agrícola e o país da tecnologia do agronegócio. E inclusive sermos exportadores dessa tecnologia. O José Oureiro, tá? José Luiz Oureiro, inclusive ele comenta, né, fazendo uma comparação com o período que nós tivemos de industrialização. E realmente nós tivemos um período de industrialização que nos permitiu ter um crescimento do PIB gigantesco. Nós chegamos a ficar somente atrás do Japão, por nosso PIB per capita, porque a taxa de crescimento desse PIB era muito grande. Tudo bem, nesse aspecto eu concordo com esse professor. Porém, como o texto dele aqui é um texto pequeno, tá, gente? Não é um tratado, tem um aspecto que eu acho que ele, pelo menos, não explora devidamente, e talvez em outros trabalhos dele ele venha explorar, mas esse processo de industrialização no Brasil também não foi lá muito bem conduzido, porque ele foi conduzido gerando dívida. E essa dívida, inclusive, cresceu muito no governo militar, e foi o, talvez, principal fator que pressionou os militares para eles fazerem a transição para um regime civil. Então essa ideia de que os militares, eles são bonzinhos, vieram, pacificaram o país, né, destruíram o grande inimigo comunista, e agora, depois que a gente pacificou o país, a gente vai devolver para os civis. Na verdade, o que nós temos é uma crise inflacionária. Então chegou a hora de passar essa bola quente para alguém, e foi passado então para os civis. Tanto que você tem que relembrar na história aí o como os civis assumiram e as crises que eles tinham com essa questão da inflação. É lógico que quando assume um governo civil, a liberdade da imprensa, da comunicação é maior, então dá a impressão que a explosão, né, inflacionária foi por causa dos governos civis. Mas não é bem assim, é que na verdade a comunicação melhorou, a informação melhorou. Então a população tem mais acesso a esses problemas estruturais que estão ocorrendo no país. Coisa evidente que ocorria bem menos no regime militar. Tá? Outro aspecto que vai ocorrer, tá, gente, com essa transição aí na década de 90 para aproveitar, né, essa explosão das commodities, aí é o processo de desindustrialização. Então olha só o que a gente fez, olha o que o Brasil fez. Regime militar, gasta-se uma fortuna, cria-se dívida para começar um processo de industrialização doméstica. Quando o preço das commodities sobe, tá, principalmente no final, né, meados da década de 90, início dos anos 2000, aproveita-se então que está entrando muito dinheiro com a venda das commodities, e há uma industrialização externa e passa então a virar um país de importação desses produtos. Por quê? Porque o preço está menor e vem com aquele discurso que a importação desses produtos vai obrigar o mercado interno a se tornar mais eficiente, a entregar produtos melhores e por preços melhores. Falando assim de uma forma simplista, esse discurso parece correto. E eu até diria que, se a gente parar nesse nível de análise aqui, ele não está errado. Realmente a competição gera maior eficiência. Procura-se cortar custos, procura-se tornar o seu produto melhor, aprimorar seus mecanismos de venda, o atendimento pós-venda ao cliente também fica mais eficiente, e aí vai. Realmente pode melhorar o mercado. Porém, você tem que olhar as condições dessa competição. Então, por exemplo, com todas as regras trabalhistas, os direitos ambientais que se procura defender no Brasil, e até o próprio acesso ao mercado internacional, que é menor,
É muito difícil você concorrer com produto chinês, especialmente nesse período, meados da década de 90 para início dos anos 2000, onde o respeito ao trabalhador chinês inexistia, respeito às regras ambientais também não existia, então o custo de produção na China muito menor. A China preparou-se para isso, então houve, a articulação de toda uma estrutura logística e de portos na China para produzir e exportar, e o acesso ao mercado mundial da China também foi muito maior. Então a entrada desses produtos, é lógico que não é só chinês, mas a gente fala da China porque é o principal elemento, nesse quadro de abertura para as importações. Ocorreu de uma forma muito desequilibrada. E consequentemente a indústria nacional foi destruída. Então foi um estímulo à desindustrialização. Aí olha só o que acontece, boa parte da população está onde? Ele está no ambiente urbano, buscando justamente esse tipo de trabalho, que é o trabalho, na indústria ou setores ligados à indústria, prestação de serviço, mas é ligado à indústria de alguma forma. Então nós acabamos criando uma situação para gerar uma enorme massa de desempregados. Ah, mas o agronegócio vai resolver parte disso? Vai. Mas eu já comentei com vocês que não é o agronegócio dentro da porteira. Ele faz sim um papel importante, ele é essencial, mas o grande giro de mercado, gente, é ao longo da cadeia. Por isso que a gente trabalha muito esse conceito de cadeia com vocês. A atividade agrícola e pecuária, ela vai gerar, óbvio, matéria-prima, riqueza, gera também emprego. Mas o que está antes, com todo esse processo de industrialização, que acaba sendo urbano, e olha a expressão, é industrialização, que vai gerar então esses empregos, inclusive empregos de uma remuneração melhor, porque precisa de um funcionário, de um trabalhador qualificado, e o depois da porteira também. Então nós temos sim que melhorar a industrialização do próprio agronegócio. Nós temos que melhorar a industrialização que traz esses insumos, os equipamentos, os agrotóxicos, ou queira lá chamar de defensivos agrícolas, para poder fazer esse ciclo produtivo. Depois, o processo, tá, gente, de industrialização que ocorre com toda essa matéria-prima gerada aqui. Aí sim fazer essas exportações com maior valor agregado. Então nós temos que investir nessa reindustrialização e aproveitar que nós já temos aqui parte da cadeia do agronegócio, que vai ocorrer aqui e que não é tão simples transferir e ocupar outras áreas do mundo para isso. Lógico que a China está trabalhando nisso para ter as suas áreas de produção, ela investe em países da Europa, ela investe fortemente na África, ela vinha investindo no Brasil, diminuiu um pouco, está investindo na Argentina para ter áreas de produção, porque ela quer esse segmento aqui do meio, que ele é essencial. Mas não é só para produzir alimentos, ela quer esse segmento intermediário dentro da porteira para ela poder encaixar os produtos dela antes da porteira, os insumos, e depois ser um grande transformador dessa matéria-prima também. Então ela também vai comprar essas indústrias. Ela quer o quê? Dominar a cadeia do agronegócio. E se nós queremos um Brasil que cresça, nós vamos precisar disso. Nós vamos precisar dominar essa cadeia do agronegócio. Depois ele continua explicando aqui que, visto esse processo de desindustrialização, a saída de investimento aqui, como que o governo aí, já falando do governo do PT, da Dilma, mais especificamente, fez para atrair investidores? Começou a pagar juros. Juros altíssimos. Daí, naquela época, nós temos juros altos para atrair investimento, entrada de dinheiro para o próprio Estado, inclusive com a venda de títulos da dívida pública. Esse governo atual, o que ele fez? Ele entrou e baixou o juro. Isso é legal, baixou o juro. Aí nós começamos a ter uma oferta maior de dinheiro. Esse dinheiro sai da atividade especulativa e esse dinheiro entra na atividade produtiva. Isso é muito bom.
Só que isso também não dá muito certo por muito tempo. Porque se você não preparou a estrutura do país para ter esse crescimento e inclusive para depois ofertar essas mercadorias lá fora, o que você vai ter é um excesso de dinheiro sendo oferecido. E você acaba provocando uma desvalorização desse dinheiro. Tanto que nós já estamos aí com o governo percebendo que foi o agente causador desse processo inflacionário, dessa desvalorização do dinheiro, e agora ele está voltando a subir os juros. Tá? Um outro termo, tá, pessoal, interessante que ele vai usar no artigo aqui e que vocês estão estudando, é quando ele faz uma análise do economista argentino Raul Prebisch. Raul Prebisch. E o Raul Prebisch ali num artigo onde fala, além dessa questão, Prebisch argumentou que enquanto há elasticidade de renda, legal, nós trabalhamos na nossa última aula com esse conceito de elasticidade de renda. Você lembra o que é isso? Você tem um determinado produto e você vai estudar o quanto variou a demanda desse produto num determinado intervalo onde a renda do consumidor aumentou. E aí você pode, inclusive, classificar esse bem. Lembra que a gente fez essa classificação? Os bens que a gente considera superiores, né, ou que o consumidor considera superior, o que vai acontecer? Aumentou a renda, ele aumenta a busca por esses bens. E esse aumento é exponencial, ele aumenta bastante essa busca, porque é um bem superior. Se é um bem considerado comum, é lógico que aumentar a renda vai impactar no aumento de consumo, mas não é aquela questão exponencial. Vai aumentar às vezes 10%, 20%, 30%. E nós temos também os bens inferiores, lembra disso, que é justamente ao contrário, né? Se você tem uma maior renda, você acaba se desinteressando por ele, porque você vai buscar um outro bem. Nós temos até uma faixa, né, de aumento de renda. Então tem um determinado bem que, se você vai aumentando um pouco a renda, até a busca por aquele bem aumenta. Ele até passa a ser considerado um bem normal. Quando você tem um salto nessa renda, ele se torna um bem inferior. Porque aí aquele salto, aquele aumento na renda faz com que aquele consumidor possa almejar outros bens substitutos. E olha o que o Prebisch fala. Ele fala assim: argumentou que enquanto a elasticidade de renda da demanda por produtos primários era menor do que o que significa isso? Que na verdade o aumento de renda não significou um aumento no consumo. Pode ter aumentado o consumo daquele bem, mas aumentou pouquinho. Por quê? Porque é um bem que já está relativamente satisfeito, esses bens primários. A da demanda por produtos manufaturados, ou seja, aqueles que são industrializados, não confundam essa expressão, tá? Se fala de manufatura, gente, por causa de uma questão histórica, né? Porque as indústrias, na Revolução Inglesa, a Revolução Industrial, eram manufaturas. Mas hoje essa expressão você pode praticamente substituir por bens industrializados. Então esses bens industrializados, quando você faz esse cálculo, né? Quantidade de produto que aumentou em função da renda é maior do que 1. Maior do que 1 significa que são bens superiores, ou seja, o aumento da renda faz com que as pessoas procurem mais esses bens. O que eu estou querendo dizer com isso? Na verdade, eu não, né? O nosso amigo aqui, o José Luiz Oureiro, eu sempre estou confundindo com Loureiro, mas é Oureiro, analisando o Raul Prebisch, o que ele está dizendo é que na hora que você coloca no mercado para comparar esse produto primário, essa commodity que nós estamos exportando, ela não é tão valorizada como são os bens manufaturados, os bens industrializados. Sendo assim, seria impossível aos países latino-americanos crescer de forma sustentável, a um ritmo maior que a dos países industrializados. Porque assim, o que você está oferecendo para eles? Você está oferecendo um bem que nós podemos caracterizar como um bem normal ou até mesmo inferior.
E o que nós estamos recebendo deles? Um bem considerado superior. Então nós até aumentamos um pouco a nossa renda com a exportação. Nós até aumentamos. O problema é que quando esse produto industrializado chega aqui, nós aumentamos demais a procura por ele. Nós somos muito mais ávidos por procurar esses produtos. E o que eles vão fazer com isso? Como nós demandamos muito, nós desejamos muito consumir esses produtos industrializados, eles facilmente aumentarão os preços. Não é o mesmo que ocorrerá com as nossas commodities. Então nós estamos com uma balança sempre assim, ó. Não podemos dizer que as commodities não estão aumentando, elas estão até aumentando os preços com a demanda. Mas elas não aumentam na mesma velocidade que os bens industrializados que estão sendo oferecidos para nós, Brasil, Argentina, que nos tornamos grandes importadores desses bens industrializados. E no caso aqui, pessoal, agora um comentário meu, na verdade não está errado. Realmente a gente se tornar importador de bens industrializados. Não tem como um país ser industrializado em tudo. Porém, eu reforço aquilo que eu comentei. Já que nós temos aqui a cadeia, né, esse setor da cadeia aqui, que é o dentro da porteira, muito forte, e nós podemos dizer hoje que nós somos praticamente o primeiro, ou uma tendência muito grande de ser o primeiro do mundo, existem parte desses insumos que chegam aqui, e principalmente parte dessa industrialização desses produtos que nós poderíamos estar fazendo no Brasil. Então, assumir pelo menos parte dessa industrialização e já fornecer esses produtos industrializados para fora. Então, nós iríamos pelo menos em um segmento dessa cadeia que nós importamos, nós poderíamos estar diminuindo essas importações. E, consequentemente, essa diferença da valorização dos importados ou da velocidade da valorização dos importados em relação à velocidade da valorização das commodities, a gente ia conseguir frear um pouco, diminuir isso um pouco. Então nós precisamos ter um plano e isso tem que ser um plano nacional, de melhorar o aproveitamento dessa cadeia agroindustrial que está ocorrendo no Brasil. Depois desse processo de industrialização, é óbvio que pode gerar, por efeito, né, de externalidade positiva dentro da economia, lembro que isso é um conceito que nós estamos discutindo também, né, o que é externalidade, um efeito de externalidade positiva que outros segmentos também comecem esse processo de aplicação, né, de pesquisa científica, de busca tecnológica e chegando inovações colaterais a esse processo. Tá? Então eu recomendo que vocês leiam o artigo, assistam esse vídeo que vai ajudar vocês a entender melhor, complementar o nosso aprendizado em sala de aula e complementar essa visão que nós temos que ter para aproveitar melhor do nosso agronegócio. Repetindo o comentário inicial. Sim, nós temos vocação agrícola. Nós fomos abençoados, né, com esses solos diversos, com climas diversos, com água à vontade. Porém, tá, gente? Isso é uma bênção, não é um castigo. Então nós podemos aproveitar a nossa vocação e estender isso para outras atividades que seguem, né, e que são obrigatórias dentro dessa cadeia. Isso não é um determinismo. Nós podemos desenvolver bem o agronegócio e, por que não, também a industrialização dentro desse agronegócio. Beleza? Um abraço. Para além dos alunos, como esse vídeo vai ficar no YouTube, não só para a nossa aula, eu peço que vocês compartilhem, deixem seus comentários, suas dúvidas, qual é a sua visão do agronegócio brasileiro, o que mais que você acha que precisa fazer para a gente melhorar esse segmento e aumentar a renda dentro do país e não aumentar aquela renda fictícia que depois sai do país. E compartilhe. Valeu? Um abraço para vocês.